Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Lírio Ramalheira, vou ser o moderador deste painel, que é o nosso terceiro painel, é o terceiro e também o nosso último. Um tema muito, como é que eu digo? É um tema que vai suscitar muitas dúvidas, mas também temos um convidado que é muito experiente, não é isso? Que também vai ser capaz, de certeza, de retirar todas essas dúvidas. Então, esta é a primeira edição do Angola Data Summit, né, 2020, no formato digital. Infelizmente, por razões técnicas, não vamos poder ter o nosso outro convidado, que é o Sr. Pedro Lopes, não é? Mas, felizmente, temos o nosso convidado, que é o Sr. Camilo Amache, não é? Que é responsável por todas as operações e processos de data e análise, não é? Do Banco Absa Moçambique, não é? O Absa Banco Moçambique. Não é? Então, o Sr. Camilo é formado em Engenharia Eletrônica pela Faculdade de Engenharia de Moçambique. Começou a sua caminhada no mundo dos dados em telecomunicações, onde fez e participou, não é? Isso num projeto de redes de dados. E também em 2014, o senhor Camilo, desculpa, começou a trabalhar no banco ABSA, não é isso? Que é o Barclays Moçambique também, que atualmente chama-se ABSA Moçambique, e atualmente continua ainda a exercer a função que é mais atrás, que é diretor de dados e analítica e estratégia. Então, eu vou agora passar a palavra ao Camilo, para poder cumprimentar os nossos queridos ouvintes, e não só, né, também, nossos teleouvintes. Então, Camilo, está à vontade, por favor. Sim, boa noite para todos. Obrigado, Lírio, por essa introdução e muito bem dito. Estamos também aqui. Acho que nesse evento, de alguma forma, conforme o tempo foi andando, estamos a tentar criar essa nova comunidade de dados, de pessoas que entendem dados, não só exatamente os programadores que existiam no passado, mas um conjunto de analistas que podem tirar o valor dos dados, por forma a passarmos de uma fase puramente mecânica que tínhamos no passado, onde alguém escrevia os dados num caderno e depois ia verificar nas sebentas passadas, saber o que aconteceu no passado, para um modelo muito mais automático que aqui vimos nas apresentações passadas, o avanço que tem estado a tecnologia para processar os dados até o momento. Tem estado a ser essa a minha jornada nos últimos um pouco mais que 10 anos, não estou a contabilizar, e vejo uma grande evolução nas tendências de processamento e análise de dados em geral no mercado. Muito obrigado, Sr. Camilo. Nós agradecemos a presença. Dizer que o nosso tema é como usar tecnologias de gestão de dados para melhorar a experiência do cliente. Então, com tudo o que o Sr. Camilo já disse, é a pessoa ideal para nos ajudar a desmistificar esse tema, né? Que, tal como disse muito bem, o mundo atualmente dirige-se, não é? As pessoas tomam decisões diárias e não só usando os dados, não é? E temos cada vez mais mercados mais competitivos, não é? E que apresentam muitas incertezas. E que, por essas incertezas, as organizações são obrigadas a utilizar os dados e as informações para melhorar a experiência dos seus clientes. Não é? Então, e não só, também o governo, não é? usa medidas públicas, não é? Para aplicar medidas públicas e também para o combate à corrupção e criar mercados mais concorrentes, também baseia-se em dados. Então, aí vai a minha primeira pergunta para o Sr. Camilo. Né? É uma pergunta que é para criar uma overview e podemos situar todas as pessoas no nosso tema. A pergunta é como preparar uma organização para o uso de tecnologias para melhorar a experiência do cliente. Sim, nesse ponto eu tenho estado em alguns fóruns a tentar elaborar muito esse tema,
porque depende muito do que a organização pretende alcançar no seu objetivo, tanto como organização, tanto também como cultura organizacional que quer. E um bom modelo, que é um modelo teórico, que já vem da faculdade e a própria Google tem estado a implementar, eles chamam de momento zero da verdade, que basicamente divide-se em 4 estágios. Existe um estágio de saber o impulso, o que o cliente realmente deseja no passado. Em algum momento, alguém quer comprar uma geleira, pensou na geleira, viu a geleira no Facebook ou em algum outro site. Depois existe o momento zero da verdade, que com base nas experiências do impulso, nós podemos talvez contactar ao cliente. Mas surge aquele problema de, acho que também deve acontecer com o Lírio, vimos várias coisas no Facebook, clicamos o like lá, dá a impressão que nós queremos aquela moto BMW, mas simplesmente gostamos da cor da moto e não mais que isso. Então, às vezes, a informação que existe externa pode nos levar a ter uns resultados errados, porque a informação não é clara. É como o João falou, metes lixo no sistema, vais extrair lixo como resultado. Mas conforme vais andando em termos de ter o resultado, passa-se pelo primeiro momento da verdade e o segundo momento da verdade, que eu acho que é um dos mais importantes, para saber se o cliente realmente está feliz com o bem ou a solução que lhe foi fornecida no momento zero da verdade. E se no último momento ele estiver feliz, quer dizer que a análise que foi feita no passado, esses modelos que o João esteve aqui a falar, tanto do Random Forest e outros modelos analíticos, é um momento que valida-se se toda aquela análise ocorreu de forma correta ou não, para chegarmos a uma conclusão final para o cliente. Então, isso tudo acho que depende muito de onde a organização quer estar, como é que a organização quer ser vista pelos seus clientes, qual é o orçamento que tem para isso, porque para replicar uma Amazon não há de ser uma organização qualquer que pode simplesmente acordar no dia seguinte e dizer que quer uma Amazon a funcionar na sua organização. Requer tudo um planeamento e o que é que se pretende resolver para o lado do cliente final. Muito obrigado pela resposta, São Camilo. Eu reparei que na resposta aparece um pipeline, é um pipeline completo. Realmente não podemos estar a escolher tecnologias e criar estratégias de boca, né? Tem que se sentar e analisar. E também tocou em 2 pontos muito importantes, que é a qualidade dos dados, né? Quer dizer, não podemos esperar que um sistema, um modelo, uma plataforma ofereça bons resultados se os dados de entrada não foram satisfatórios. E a outra, que é muito sensível, que é a reação, né, dos clientes, que é o que mais importa. E eu reparo que atualmente existe análise de sentimentos para isso. Então, se o Camilo quiser adicionar mais algum comentário, está à vontade, senão podemos partir para uma segunda questão, que é uma questão mais ligada à banca, que é o setor do Camilo, do senhor Camilo. Então, o conceito de Big Data, né, a ferramenta, se quiser, querem acrescentar, está à vontade. Não, posso continuar? Só achei bastante interessante esse conceito de análise de sentimento, que é algo que tem estado a surgir agora no mercado, uma forma de avaliar se o cliente está feliz ou não com a solução que foi-lhe dada, e o efeito das redes sociais tem ajudado muito nesses modelos, onde, por exemplo, vendes 5 laranjas para um cliente. Ele às vezes pode não estar feliz com aquela solução, não diz direto para quem lhe vendeu as laranjas, mas
posta nas redes sociais que não está feliz, estavam muito geladas ou coisas assim relacionadas. Então, esse sentimento que é postado nas redes sociais, de alguma forma faz feed nos sistemas, se assim posso referir, por forma a saber se todo aquele processo transformou o cliente, forneceu uma melhor experiência ao cliente final. Mas bem visto. Muito obrigado pelo comentário para reforçar a resposta. Vamos avançar com uma pergunta que eu estava a dizer que é mais ligada à banca. Então, o conceito de Big Data é um conceito que é totalmente novo, devido à quantidade de dados que são gerados. Né? Estamos com um crescimento exponencial, né? Com quantidades astronômicas de dados. Então nós temos que guardar as fotografias, né? São as imagens, temos os vídeos e outros tipos de dados. Também gravam-se históricos de transações dos clientes. Né? Então, a minha pergunta é a seguinte: como as tecnologias de gestão de dados podem ajudar na prevenção de fraude e branqueamento de capital? Seja à vontade. Certo. Eu, quando avalio essa questão, sempre tento mudar-me na minha posição da mesa. Aquilo tem... Normalmente as mesas, imagina, é uma mesa que os analistas ficam de um lado, os gestores ficam do outro lado, mas tenta levantar-te do teu lugar e ir sentar no lugar do outro colega para veres o problema numa perspectiva totalmente diferente, sair da perspectiva de tecnologia, ir para uma perspectiva de negócio e saber, talvez, uma perspectiva de cliente. Quando analisas sobre branqueamento de capital, indo logo pela definição, uma definição muito simples, que seria, existem capitais ilícitos que quer se meter no sistema financeiro por forma de tornar lícito aquilo. Seria uma forma mais simples de explicar esse modelo. Imaginem que alguém tem uma pequena loja que vende drogas ou qualquer outra coisa não lícita para um conjunto de clientes que deve talvez existir no mercado. Ele ganha uma mala de dinheiro, $1 milhão nessa mala, quer meter dentro do mercado financeiro, não há de conseguir, porque vai se questionar em algum momento de onde é que veio esse dinheiro, quais são as fontes, um conjunto de perguntas que quem faz esses negócios ilícitos não haveria de conseguir responder. Daí é que surge o problema, porque esse mercado ilícito já evoluiu tanto que certamente eles já não vão bater à porta das organizações financeiras com as malas. Leva-se o valor e tenta-se fazer o branqueamento não exatamente via o mercado financeiro, mas vai-se para um stand de carros, quer-se comprar uma grande máquina, chega-se lá, está aqui $100 mil e eu saio com o carro e depois posso fazer a venda daquele carro. O dono da loja também, desde o momento que o dinheiro já está lá dentro da loja, já está dentro, em algum momento está dentro já do mercado financeiro. Outra coisa seria, imaginem cenários tem um restaurante num sítio muito calmo, mas todos os dias naquele restaurante aparece um cliente que diz assim: vamos comemorar, nasceu o meu filho, pago uma garrafa de champanhe para todos que estiverem aqui sentados e vamos celebrar. E aquele restaurante passa a ser conhecido como um restaurante da celebração, porque todos os dias vai nascer uma criança e todos os dias vai se celebrar alguma coisa. De novo, o dinheiro entra no mercado financeiro porque entrou via um esquema que não é visível assim ao olho nu, porque o negócio é um negócio que vende bebidas, está a ter um bom desempenho, parece tudo normal. Daí que, olhando para esses exemplos, e certamente tem muito mais exemplos sobre o efeito, eu acredito que
o identificador único do cliente, da pessoa ou do indivíduo no mercado poderia ser a grande solução para resolver esse problema, não somente sendo uma atividade para os bancos resolverem, mas imagina que sou eu, Camilo, tenho uma conta no banco A, no banco B e no banco C. No banco A eu pus o meu bilhete de identidade, no banco B eu pus o meu passaporte, no banco C eu pus a minha cédula. O sistema todo há de identificar como sendo 3 Camilos e em algum momento não se sabe qual é o meu valor no mercado. Mas quando começa-se a adicionar organizações governamentais, todos esses identificadores conseguem-se agrupar e saber que aquele passaporte pertence ao Camilo, o bilhete de identidade pertence ao Camilo e a cédula também. Daí é que pode ser uma grande solução. E para todo esse processo, acho que tem que existir as sinergias entre os diferentes setores, a banca, o gabinete de identificação das pessoas, dos indivíduos, a parte do ligação com o estrangeiro, por forma a saber qual é o capital que existe fora do país, em outros países. Fazer uma ligação que dá uma sinergia e, por fim, acho que o efeito do branqueamento de capital poderia reduzir. Imaginem, de novo, para o exemplo do restaurante, do bar que vende bebidas, desde o momento que chega lá alguém e diz assim que eu estou a pagar porque nasceu uma criança, o bar também haveria de ter o identificador para saber quem é aquele cliente e daí havia de existir uma ligação de onde é que surgiu o dinheiro e como é que está ligado ao sistema todo financeiro. Acho que seria mais nessa perspectiva do que somente comprar mais servidores e mais bases de dados. Uhum. Eu achei uma resposta muitos detalhes, muito bem respondida, com exemplos fantásticos. Mas o exemplo do carro, né, da Stand, eu tenho uma pergunta do Sr. Camilo. Há alguma tecnologia de gestão ou não que é possível utilizar para mitigar este problema, mesmo se for para metade, por exemplo, de alguém ir até uma Stand, comprar o carro e poder passar pelo sistema? Eu acredito que a tecnologia via blockchain poderia, em algum momento, começar a resolver esse problema, porque mesmo que o dinheiro entre via outros mercados já existentes, de novo, já tem a questão da fraude, que é um outro problema que também precisa de ser alocado, resolvido de alguma forma. Tem a fraude que seria associada talvez ao suborno, para dizer ao dono do stand que insere esse meu dinheiro, que também vou te dar mais uns $50.000 para receberes via mala e não via uma transferência bancária. Então, para tudo isso, talvez o dono do stand ainda haveria de mudar alguma documentação, dizer que é um dinheiro lícito, e os sistemas todos estaria comprometido. Mas com uma implementação do blockchain, acredito que em nenhum momento poderia-se quebrar esse link para saber a origem do dinheiro, saber exatamente em que processo passou até chegar aquele momento do stand, e poderia ser alguma solução para resolver esse problema. Acredito que também ainda vai demorar algum tempo para chegarmos a esse estágio, mas pelo que estou a ler, existem estudos e projetos que estão em curso para dinamizar, chegarmos a esse resultado. Muito obrigado pela resposta, Sr. Camilo. De dizer que a resposta foi totalmente completa, não é? Eu acho que não ficaram buracos por se preencher. Visto que os históricos, não é, dos dados são guardados, não é? Eu acho que são utilizados para controlar ou evitar alguns problemas, né, no sistema todo, sistema bancário. E não só.
Então, eu tenho uma pergunta, né, que é relacionada ao controle de risco de default, não é? E a pergunta, na verdade, são duas. Primeiro é, melhor do que eu acho que o Sr. Camilo pode explicar o que é o risco, não é? Ou de controle de default. E a pergunta a seguir é qual é o nível de resposta no uso das tecnologias de gestão de dados para minimizar, né, os riscos de default. Sim, acho que uma boa forma de vermos essa questão é juntar também com a apresentação do João. Um dos últimos slides que ele abordou aqui mostrava com todos os dados históricos que existem, saber a idade, onde mora, com quem mora, criar algum modelo que dá para fazer essa análise se o cliente vai entrar em default ou não. Mas isso é um modelo teórico, muito analítico, que é basicamente suportado por matemática. Mas eu acredito que existe uma outra versão associada a esse modelo, que certamente não há de ser configurada com Python ou R, mas um modelo de relacionamento, onde o gestor do cliente, no contacto com o cliente, há de poder saber qual é a dificuldade que aquele cliente tem no momento. Imaginem que o cliente está a pagar o seu crédito há 10 anos, nunca falhou um único pagamento, mas de repente ele falha esse pagamento. Não tem nenhum histórico que aquele cliente poderia ser um mau cliente. Pode ter perdido o emprego, podem ter reduzido o salário e se forem a ver o efeito da redução do salário, sejamos pragmáticos nisso, que quando reduzem o salário entre comprar a comida para as crianças em casa e continuar a pagar a prestação, as pessoas vão ter a tendência de continuar a pôr a comida na mesa e talvez parquear a prestação. Tudo isso também pode estar associado a uma mudança de emprego de um sítio para o outro, e nesse processo de mudança também tem atrasos no pagamento de salários. Então, são informações que não estão em nenhum sítio no sistema, porque não fazem parte do passado, mas um bom relacionamento entre organização e cliente nesse género de contacto pode fazer toda a diferença, por forma a saber exatamente qual é a real necessidade daquele cliente. Então, acredito que com esses dois modelos, talvez juntar com um modelo de CRM, que existem vários, integrar com o sistema, pode ser parte da solução. Não tem exatamente uma solução escrita na pedra que diga como resolver esse assunto à letra, mas acredito que tem que ser uma junção multidisciplinar em uso de tecnologia e uso de relacionamento, por forma a chegar-se a uma solução mais assertiva para o efeito. Muito obrigado pela resposta, Sr. Camilo. Verifico que realmente para manter esse controle de risco de default é muito complexo, são muitas variáveis e nem todas dependem de dados, então é mesmo complexo. Voltando, eu tenho uma pergunta, que é a última, não é? Depois entramos para a sessão de perguntas e respostas, se alguém tiver. Então, mas antes de eu entrar, gostaria de dizer que atualmente, não é, as pessoas, as organizações arranjam maneiras, mecanismos, né, de poder ter a interação direta com os clientes. Né? Vou falar especificamente do chatbot, que pode ser tanto por texto como áudio. Então, a pergunta é o que podemos aproveitar do chatbot, né, na interação contínua com os clientes, né? Com o objetivo, no final, de obter uma experiência melhor para o cliente. Certo. Essa questão aí do chatbot puxa-me para o passado. Acredito que em 2014 eu faço uma ligação para o contact center que estava em Londres e atende-me uma moça. E durante a minha conversa com ela,
em inglês, certamente, onde ela diz-me bom dia, eu cumprimento-lhe, ela pergunta o meu nome, eu vou lá respondendo, perguntando de que país eu sou, e vou dando... A nossa conversa estava bem fluida, e bem sabem, essas vozes de IVR normalmente são aquelas vozes bem sensuais ou que fazem a pessoa pensar que está a falar mesmo com uma pessoa real. Então, chegou um momento na nossa conversa que depois dela fazer-me várias perguntas que pareciam estar a ter uma resposta direta comigo, ela diz-me a seguinte frase: deixe-me passar para um dos nossos analistas. E daí é que acendeu aquela luz que durante uns 10 minutos eu estava a falar com o robô e não conseguia entender logo no início que era um robô. O esquema estava tão bem preparado. E se forem ver esse exemplo, tão simples como em poder capturar qual é a informação em termos de dúvida que eu estava a ter, por forma a dirigir-me para a pessoa certa que realmente haveria de resolver o meu problema. Imaginem um contact center que recebe 1000 chamadas por dia, umas pessoas querem talvez bloquear o cartão de débito, outras pessoas querem fazer a reset da password, um conjunto de questões, mas se tivesse o efeito do chatbot ou um próprio associado a um IVR, isso ajudaria bastante a filtrar ou a catalogar melhor os casos que vêm para o sistema. Esse é um dos exemplos. O segundo exemplo, também acredito que existem tarefas rotineiras que certamente sabemos que vão ocorrer esse ano, vão ocorrer o próximo ano, e assim por diante. Em geral, os negócios, existem tarefas chama-se BAU e as tarefas novas, mas as tarefas que já são rotineiras, que pelo menos que sabemos que alguém vai receber essa tarefa em algum momento durante o mês, durante um grupo de dias específico. Também acredito que mecanismos de chatbot podem ir lá questionar, pôr as pessoas a questionarem o chatbot e terem as respostas predefinidas. E se não me engano, o João, numa das apresentações que fez no passado da SecOPST, já mostra que é possível fazer isso em termos de interação de cliente interagir com a máquina e ter uma resposta quase em tempo real. Então, acredito que o chatbot pode trazer esse efeito mesmo de remover algumas tarefas mecânicas que pessoas fazem, dando mais espaço às pessoas para fazerem tarefas mais inteligentes, evoluírem nas suas carreiras de análise, do que simplesmente acordar para ir repetir uma tarefa que uma máquina poderia estar a fazer. Muito obrigado pela resposta, Sr. Camilo. Nós agora fechamos a nossa sessão e vamos entrar para a sessão de perguntas e respostas. Já temos uma pergunta, não é, que é da Saira. A pergunta é a seguinte: como vê a questão da segurança do consumidor bancário nas questões de prevenção de informação de dados próprios? Eu acredito que o próprio sistema financeiro já está muito bem concepcionado, onde os dados que existem dentro do sistema, primeiro existe uma autorização dos clientes para o uso da informação. Os bancos centrais, não só de Moçambique, mas também em relação aos outros países, já existem análises sobre o que é informação em excesso e o que não é informação em excesso. Começam a existir metodologias, tanto o POPIA ou o GDPR, que também controla esse uso de informação. E se forem a ver, mesmo estando em países africanos, desde o momento que tem somente um único cliente que está dentro de uma geografia que opera sobre o GDPR,
nós também temos que ser compliance em relação a essa metodologia por forma a poder fazer negócio com qualquer parte do mundo. Então, acredito que a segurança dos dados para os consumidores está a ser devidamente aplicada para a maioria dos negócios, pelo menos que eu estou envolvido e que eu vejo no mercado. As empresas estão a evoluir muito, que começam a entender que dados não devem ser liberados sem o consentimento dos clientes, e acho que é o futuro mesmo da segurança de informação, tendo esses modelos associados. Obrigado. Obrigado, Sr. Camilo. Não temos mais perguntas. Não sei se a audiência tem alguma pergunta. Estão à vontade. Quem quiser pode perguntar. Ainda temos algum tempo. Eu acho que já não. Então, eu acho que vamos dar por encerrado. Agradeço a presença do Sr. Camilo. Muito obrigado por esse tempo, não é? Para responder as perguntas e passar a experiência que tem, que é muita. E dizer que é uma pessoa que eu aprecio muito. Tive o prazer de conversar antes com o Camilo, com o Sr. Camilo, sobre dados, e reparei que realmente é uma pessoa com muita experiência. Muito obrigado a todos. Obrigado e boa continuação. Agradeço mais uma vez, agradeço a etiqueta e por estar aqui nesse segundo evento, nessa jornada de Data Science. Acredito que mais virá para frente, e parabéns mais uma vez pela iniciativa.